Mateus capítulo de número 11, versículo 28 e 29. Os irmãos que estão de perto e de longe, acompanhem, por favor, o que diz o texto. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos pensar nesta noite nesse texto que eu acabei de compartilhar com vocês. Ao ler o texto, nós percebemos que Jesus estava falando para as pessoas que podemos chamá-las de, como diz o próprio versículo, a própria passagem anterior, que é do versículo 25 até o versículo 27, Jesus, o Salvador dos humildes. Ele está falando com pessoas humildes, pessoas consideradas por ele, não é? E também por aqueles que da sua época como pessoas como humildes. As pessoas humildes eram os pobres, os necessitados, os doentes, as viúvas, aqueles que não tinham, por exemplo, muitas opções, não tinham muitas posses, não tinham muitas riquezas e assim por diante. Ele está falando para esse público, público que muitas vezes não era atendido pelos fariseus, pelos saduceus, os religiosos, as pessoas da época. Ele nem sempre essas pessoas davam atenção a este grupo, né, ou a estes grupos de irmãos, né, que eram as pessoas, de pessoas, melhor dizendo, porque elas eram pobres, elas eram necessitadas, e infelizmente temos a, temos a tristeza, se assim podemos dizer, de conviver, não é? Com pessoas que é, dão atenção apenas àqueles que são mais ricos, se assim podemos falar. Né? Então, geralmente, as pessoas que têm um pouco mais, e isso já naquela época existia, de riqueza, ou pelo menos aquelas que ofereciam ou oferecesse maior possibilidade de ser extorquidas, por exemplo, uma, uma viúva é, pobre, mas não muito pobre, vamos falar assim, ignorante, sem conhecimento nenhum. É, nenhum, de nada. É. E aí, aquelas autoridades religiosas dos dias de Jesus se aproximavam daquela mulher que não tinha muita condição de entender as coisas que estavam sendo realizadas, ou ditas, ou negociadas, e ainda arrancava o pouquinho que aquela mulher tinha. Irmãos, entende? Isso é muito comum nos dias de hoje. Veja o que acontece, os golpes do INSS nos dias de hoje. Os golpes do INSS. Uma irmã recente que a gente está evangelizando, ela está afastada da igreja, ela se revoltou contra uma ala da igreja, porque um parente dela teve um AVC, teve uma doença cerebral, e, e um pastor, ofereceu ajuda para esse irmão, com quem ele congregava já, e acabou que extorquindo financeiramente o irmão, que estava em situação.
já de vulnerabilidade, porque ele estava morando com o pastor, parece que era isso. E na verdade esse irmão só servia de cartão de pensão, né? Porque quando ele passou a receber, então esse líder religioso, entre aspas, passou a controlar a, a, a conta desse irmão, e o irmão sem nada e o líder com tudo. Então percebam que nós estamos evangelizando essa mulher. Eu e a irmã Cida, e não tá uma tarefa árdua para tentar mostrar para ela que nem todo, não é assim que funciona com todo mundo. Existem pessoas que gostam de fazer isso. Lembrei do caso de uma irmã também, que lá atrás, há quase 22 anos, a gente congregou conosco. Ela tinha um ente querido que era especial. E ele vinha para a igreja, irmão, ele não faltava ao culto nenhum. E esse irmão, esse rapaz, naquela época, ele, pela sua especialidade, foi uma luta constante, ele conseguiu um benefício, né? Conseguiram o benefício para ele, mas ele nunca que pôde desfrutar até o tempo que a gente soube daquele benefício, porque essa pessoa consumia todo o benefício dele. Então ele não tinha roupa, não tinha sapato direito, ele não tinha nada. Ele vinha congregar com a gente, ele parecia um sujeito assim, entende? Sem nada, sem condições. Então, em todas as épocas, existiram e existem pessoas que dão atenção àqueles que têm mais posses financeiras, e existem também aqueles que se aproximam dos que pouco têm ou quase não têm, mas pela dificuldade que essas pessoas têm para entender as questões, elas passam a ser exploradas também. Os irmãos entenderam? Aqui nós estamos diante de um cenário como esse. Estamos falando de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29. E é isso, exatamente nesse contexto, que do verso 25 ao verso de número 27, Jesus está falando para os pequeninos. Quem eram os pequeninos? Aqueles que eram considerados irrelevantes para aquela classe religiosa da época. E me chama a atenção uma coisa, que Jesus usa algumas passagens, usa algumas referências. Abram aí o seu texto e vão observando comigo como que Jesus trata essas pessoas. E aí a gente vai chegar lá no 29 e 30. Olha, por aquele tempo, verso 25, exclamou Jesus, eu te dou graça. Ele está falando com Deus. Te dou graça porque o Senhor oculta essas coisas aos sábios e aos instruídos. Ok? E as revelastes aos pequeninos. Ué, peraí. Ele coloca os sábios e os instruídos num patamar de gente grande, ok? E os que não são sábios e os não instruídos no patamar de pequeninos. Porque ele não diz aqui, e revelaste aos que não são instruídos e nem aos que são ignorantes. Então ele coloca um pacote de gente grande que compõe sábios e instruídos. E no outro pacote são os que não são sábios, e aqui a gente está falando de sabedoria no sentido de conhecimento filosófico, teológico da época. Estamos falando de uma época dessa, de uma época muito influenciada pelos filósofos, por gente que ficavam debatendo, questionando e tudo mais. Então ele está falando desse grupo. Estão me entendendo? Digam um amém. E aí, esses que não são, entre aspas, considerados sábios e também não são instruídos, porque tem muita gente que não era instruído, irmão. Se você parar para olhar as pessoas que seguiam a Jesus, vejam quem elas eram. Eram as pessoas com menos nível escolar. Eram as pessoas mais
abandonadas pela sociedade, doentes, pessoas com essas características. Aí esse grupo ele coloca, inclusive as mulheres, vejam as mulheres que seguiam a Jesus. Quais eram as características apresentadas por ela? Maria Madalena. A história fala que tinha lá uma história na época, até que encontrou Jesus. A samaritana, lá na frente, que encontrou com Jesus também. Como que ela era? Era uma mulher adulta, nem podia sequer encontrar, ir ao poço no horário das mulheres. Ia de hora separada. Então, as pessoas que andavam, que seguiam a Jesus, elas tinham essas dificuldades. E aí ele diz assim: revelastes, ocultaste aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Ok. Ele não disse que os pequeninos sabem. Ele disse que Deus revela. É uma coisa. Não é porque eu sou pequenino que eu sei. Ele disse assim: o Senhor ocultou dos sábios e dos instruídos e revelastes aos pequeninos. Ok. Então, não está dito aqui porque eu sou pequeno, porque eu sou sábio, ou porque eu não sou instruído, por isso, eu já tenho por si mesmo a revelação de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Ele diz: tem um grupo que é pequenininho que Deus se revela para eles. E dito isso, ele diz assim, sim, verso 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue, o Senhor me deu, tudo me foi entregue por meu Pai. Aqui agora ele muda a direção, né, o destinatário da sua voz. No verso 25 ele está falando com Deus, no verso 26 ele continua falando com Deus, mas no verso 27 agora ele muda o destinatário, ele fala com o povo. E aí diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Aí ele diz para o povo: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, não é? Senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Então perceba, irmãos, que ele fala primeiro de gente que sabe, instruídos, que é o pacote de gente grande. Ele fala do pacote de gente pequena, que são os que não são instruídos e não são sábios. Ele fala de instruções. Perceba que esse texto, esses versículos nos dão vários recortes para a gente pensar em instruir, para a gente pensar em trabalhar. E aí ele fala o seguinte, e ele fala também que do aprendizado, da escola, da aprendizagem. Ele diz aquele a quem o Filho quiser revelar. Então vamos entender uma coisa. Aí agora ele faz um clamor. Vinde a mim, é um convite. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eram aquelas pessoas que estavam cheias de opressão, cheias de dificuldade de todas as áreas, vindas de todos os setores daquela sociedade, os romanos que oprimiam, olha, os romanos oprimiam, a religião oprimia, que era o judaísmo na época, os saduceus, fariseus reprimiam, os sábios, que eram os filósofos da época, oprimiam. Enquanto isso, aquelas pessoas que eram consideradas pequenas recebiam de todo lado opressão. Do Estado, Roma. Da religião judaica. Dos sábios. Eu primeiro falei Estado, né? Então, do Estado, que era Roma. Da religião, que eram os judeus, o judaísmo. Dos sábios entendidos, que eram os filósofos. E os grupos políticos da época. E aquelas pessoas que eram pobres
sofriam ainda mais. Porque, além de ter a pobreza, de passar pela pobreza, pela dificuldade, de nem sequer ter a liberdade, muitas vezes, de adorar o próprio Deus, de servir a Deus, vejam como aquelas pessoas tratavam os pobres. Ah, pastor, onde eu vou ver? Na Bíblia. A Bíblia nos ensina a própria Bíblia. A Bíblia nos mostra como aquelas pessoas, o grupo dos grandes tratava o grupo dos pequenos. Como eles tratavam? Lembram da oração do rico, do fariseu e do publicano? A Bíblia, Jesus falou, o fariseu e o publicano subiram ao templo para orar. E o fariseu levantou a voz e disse, Senhor, te dou graça por tudo que o Senhor me deu, por tantas coisas, por isso, por aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro. E te dou graça porque eu não sou como esse publicano pecador. E aí o texto fala assim, te dou graça porque eu não sou como esse publicano pecador. O texto não está ali só para a gente ler, o texto está ali para a gente perceber como uma pessoa, um grupo tratava o outro, no mesmo ambiente, que era o templo. E o publicano dizia o seguinte, orava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou mesmo pecador. O cara dava graças a Deus porque ele não era pecador igual ao outro. Desculpe a expressão. Não é o fim do mundo, irmão? O fim do mundo. Por acaso aqui dentro do templo tem alguém aqui que é mais santo do que o outro? Claro que não. Irmão, nós somos santificados por Cristo. É Cristo que nos santificou. Foi Cristo que nos santificou e é Ele que nos santifica. Então você percebe como que um grupo tratava o outro. E isso cansa, não cansa? Você é oprimido pelo Estado, você é oprimido na religião, você é oprimido pelos sábios, professores da sua época. Você vai ao templo para orar, o cara agradece a Deus porque não é igual a você. Não sou igual a essa pessoa aqui. Essa mais ou menos era a ideia desse grupo, como um grupo enxergava o outro. E Jesus diz o seguinte, então, ele diz, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados. Cansados de viver assim. Mas, como eu disse, tem pobre, tem rico, tem sábio, tem ignorante, tem pequeno, tem grande. Dentro desse texto tem tudo aqui. Tem gente de toda envergadura aí. Eu não sei onde eu estaria. Não sei que grupo que nós estaríamos aí. Eu não sei você, mas eu, não é? Aí então, ele diz o seguinte: o fato da pessoa ser pequena, ignorante, não dá a ela também o direito de dizer que ela não precisava de nada, que Deus já se revelava para ela, porque aí agora ele dirige uma palavra aos pequeninos. Agora, o Filho de Deus dá uma palavra aos pequeninos, e ele diz assim, ó, verso 28, abra aí a sua Bíblia, que a gente vai discorrer sobre isso, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque essas pessoas estavam pesadas. Agora, elas tinham que vir. Elas tinham que vir. Tomai de mim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, e uma palavra que se repete aqui em vários versículos, 25, 26, 27, se repete no 29. E aprendei. Então ele diz o seguinte: vocês venham a mim e vocês precisam aprender. Tomai o meu jugo, que era uma ação de humilhação, nesse sentido, e aprendei de mim. Vocês não virão a mim para não aprender, vocês virão a mim para aprender. E aí eu pergunto aos irmãos, como vocês acham que era a escola de Deus?
como vocês imaginam a escola de Deus? De que modo Deus ensina o seu povo? Porque Jesus não falou, olha, quem é instruído é porque já aprendeu. Então ele diz, eu vou pegar o que está cansado e oprimido e eu vou instruir. É isso que ele está falando. Você que é pequeno, considerado sem instrução, você que é desprezado, oprimido, eu vou te instruir. Então venha para aprender. Então nós temos que pensar esta noite no modo que Deus utiliza para instruir o seu povo. Não é basta o fato só de vir. A gente precisa vir e aprender. E aí eu fiquei pensando na escola de Deus. Deus tem uma escola. E na escola, nada melhor para a gente pensar na escola de Deus, senão da forma que Deus ensinou o seu povo. E eu quero pensar um pouquinho com vocês na história dos hebreus. Vamos fazer um pequeno passeio pela história bíblica e pensar no professor e nos alunos. Deus, o professor, e nós, nos diferentes períodos, ora os judeus, ora os cristãos primitivos, e agora nós, os alunos. Como que Deus fez para instruir o povo? E perceba que o povo estava sempre no pacote dos pequenos. Quem eram os hebreus lá atrás? Oprimidos. Onde? Escravos do Egito. Quem era a igreja primitiva? A igreja primitiva foi composta por quem? Pessoas dos mais excluídos da sociedade. Não é? E gentios, considerados gentios, sequer podiam orar, sequer podiam entrar no templo com liberdade. A quem o evangelho chegou, o cristianismo alcança o maior número de pessoas que o cristianismo alcança. Aliás, é a religião mais popular do mundo, alcança as pessoas de diferentes níveis e nivela todos, iguala todos. Eu volto a esse ponto daqui a pouquinho. Então, o grupo dos pequenos de diferentes épocas sempre foi composto pelas mesmas pessoas. Ou, pelo menos, pessoas com os mesmos níveis sociais. Ora teve um com um pouco melhor, ora teve um pouco pior, mas na maioria as pessoas alcançadas pela presença de Deus e que foram matriculadas na escola de Deus sempre foram as que passavam por grandes problemas. Ninguém diferente de nós. Os hebreus, por exemplo, do Antigo Testamento, Deus os tira do Egito e leva para a escola e passaram um período estudando no deserto. O que eles viram no deserto? O que eles não sabiam a respeito de Deus. Aqueles judeus, hebreus, que saíram do Egito, eles conheciam o Deus de Moisés do jeito que Deus queria que eles conhecessem? Não. A escola do deserto foi importante para eles. Eles tinham que passar por lá. Eles saíram daquele lugar, foram para Canaã, se perderam no caminho. Quando se perderam, não se perderam no GPS, não, se perderam na relação com Deus. Abandonaram Deus, mas lá eles viram Deus fazer coisas extraordinárias, do tipo, por exemplo, como Deus provê ao seu povo água, comida, descanso, calor, ar-condicionado no deserto. Irmão, como Deus preparou? A Bíblia diz que tudo isso eles viram. Eles foram para o deserto, no deserto do Sinai, viram o deserto fumegando, ficaram morrendo de medo. Era aula visual. Eu vou mostrar para vocês como e quem
com quem eu sou. E eles viram. Era uma aula que requeria dedicação. Como dedicação? Reclusão, concentração. Vocês não podem comer, vocês não podem beber, o homem não pode tocar em mulher, nem o animal pode comer nada, todo mundo de jejum, porque eu vou me revelar para vocês. Vocês vão me ver, saber quem eu sou. Uma coisa é você ouvir falar de algo ou de alguém. Outra coisa é você ver. Quando você vê, a experiência é outra. Não é assim mesmo? Eu vi. Você diz assim, eu vi. Eu vi. Aí alguém, redundantemente, diz assim, com esses olhos. Não dá para ver sem os olhos, né? Mas eu vi. Não é? Eu vi. Então, foi uma escola. E nessa escola, eles precisavam contemplar. Era como se fosse aquela aula que nós já tivemos na escola, em que a gente tem que fazer a observação. Vocês se lembram da educação, das ciências, não lembram? Acho que todo mundo aí deve ter feito aquela... Todo mundo? Não sei. Mas acho que os novos eu não sei. Mas você lembra daquela experiência lá da clorofila? Aquele negócio que você tinha que colocar no álcool, não sei o quê. Vocês se lembram? Alguém se lembra dessas experiências aí na escola, nas aulas de ciência? Biologia, ciência, sei lá o quê? Você tinha que... E quando a gente tinha que ir para o laboratório da escola e ver as cobrinhas lá dentro do álcool, vocês se lembram disso aí? Alguém participou ou foi só eu que fiz isso aí? Eu acho que a minha escola estava muito longe, né? Porque só eu que levantei a mão, mas quem mais que levantou a mão comigo aí para não deixar eu sozinho, vai? Então, nós fomos fazer... Eu me lembro de uma aula que fomos ter lá na Coca-Cola. Era uma excursão que a escola que eu estudava, o Casais, fazia para levar os alunos na fábrica da Coca-Cola. Eu fui para encher o bucho. Mas a gente tinha que ficar vendo o processo. Há pouco tempo, nós fomos com uma turma da faculdade lá nos estúdios da Globo, para visualizar. Então, fomos às salas onde gravam entrevistas, fomos à sala lá do jornal, inclusive estava gravando, estava transmitindo o jornal bem na hora, o Doni Tonito, alguma coisa assim, ele que estava lá gravando, apresentando o jornal. Então, bem na hora, nós estávamos lá do jornal, aquele jornal, o JH. Então, a gente tinha que observar como funciona, como que era a rotina do trabalho, as mesas, bancadas, etc. e tal. É esse tipo de aula. Aí você sabe como funciona. Eu já vi, eu já trabalhei com isso. A escola, o deserto para os judeus foi a aula visual. Eles viram o monte fumegando. Eles viram o mar se abrindo. Eles não ouviram, eles viram o mar se abrindo. Eu queria pensar uma coisa com vocês. Vamos imaginar, irmão, que naquele público tinha gente que não sabia nadar. E eles não sabiam também que direção tomar. Quando saíram, se depararam com o Mar Vermelho, tiveram que parar. De um lado um monte, de outro lado o outro, de trás exército do faraó e de frente o mar. Então, para onde Moisés apontasse o cajado, depois do toque do chofar, que era o chifre, o povo tinha que marchar. Então, tinham lá os toques. 1 ou 2 ou 3 toques, o povo tinha que, na linguagem de hoje, o povo tinha que colocar marcha e acelerar. Se Moisés direcionasse para subir o monte, eles tinham que ir.
se direcionasse o cajado para eles irem para cima do exército de Faraó, tinha que ir. Se direcionasse para cima do mar, em direção ao mar, eles tinham que ir. Vamos imaginar que lá na ponta da fila, no primeiro lá, na primeira linha, tinha alguém igual eu, que gosta de ficar lá na primeira, lá na ponta. Não é? Aí o que ia acontecer? E não sabia nadar. Como é que é? Aí está todo mundo esperando, vem o toque da trombeta, vem o primeiro toque, vamos arrumar a atenção. Aí vem o segundo toque, opa, vamos arrumando as malas, desmonta as tendas, aquela coisa toda. Vem o terceiro toque em seguida, marcha. Todo mundo olhando para Moisés. Marchar para onde? Aí Moisés aponta o cajado lá para o mar. E o cara que estava na ponta lá, que não sabe nadar, que foi eu, por exemplo, afogado em Bertioga. E o povo empurrando, igual num trem, no metrô, no horário de pico, você quer entrar e as pessoas, ou então você quer sair. Você está lá na ponta, você está lá na ponta, lá na linha vermelha, na linha amarela ali do trem. Ele parou bem na sua frente, na estação de Santo Amaro. 6 horas da tarde, tem 1 milhão de gente atrás de você para entrar e 1 milhão na frente para sair. Como é que você sai dali? Mas tudo bem. Eu estava lá na Praça da Sé esses dias, na Estação da Luz, e muita gente também. Muita gente. Tem uns que esperam e tem outros que não. Tem umas filas que seu povo são mais educados, tem outros que não. E foi aquela empurra de lá, empurra de cá, empurra de lá, empurra de cá, empurra de lá. O rapaz entrou, saiu, entrou de... Rapaz entrou, saiu, colocaram ele para fora porque era gente... Irmão, pense na pessoa que estava na frente, mas que não sabia nadar. E o povo que estava vindo atrás, 600 mil homens, empurrando, vamos, porque Moisés mandou marchar para cima do mar. Cara, eu não sei nadar. Eu não sei nadar, para, não sei nadar. Era escola. Viram o mar abrir. Viram Deus prover comida e aprenderam que não podiam ser egoístas. Egoísta, por que aprenderam? Porque o maná era para comer no dia, a porção do dia. E na sexta-feira, eles tinham que colher dobrado, trabalhar 2 vezes. Todo dia caía o maná e o povo tinha que pegar a porção diária. Não podia pegar para amanhã. Ah, vou pegar porque de repente amanhã falta. Não, tem que pegar todo dia. Todo dia eles tinham que pegar. Agora, no dia, na sexta-feira, por causa do sábado, eles tinham que trabalhar dobrado. Então eles aprenderam a ter domínio próprio, eles aprenderam trabalho, eles aprenderam disciplina, eles aprenderam não ser egoístas. Tudo isso na escola de Deus no deserto. O deserto foi uma escola extraordinária, porque eles viram o calor ser abatido pela nuvem e viram também a escuridão ser dissipada pelo fogo. Porque a nuvem de fogo, a coluna de fogo os guiava à noite, eles viram. E a nuvem os protegia do sol durante o dia e escurecia a visão do exército que estava atrás em seus encalços, do encalço deles. Eles viram, a escola do deserto foi uma escola visual. E eu pergunto, contudo foi o suficiente para aquele povo? Não, porque abandonaram Deus rapidamente. Deixaram Deus. Avançando agora, vamos para a escola da igreja primitiva. Novamente, Jesus usa a mesma forma. Ele chama os discípulos e os discípulos precisam acompanhá-lo. Vocês vão fazer o que eu faço.
vocês vão ir onde eu vou. Vocês vão viver como eu vivo. E como Jesus, o que Jesus fazia, onde Jesus ia, onde Jesus habitava. Se você ler o Novo Testamento com esse cuidado, você verá que ele levantava cedo, dormia à tarde, trabalhava muito, comia pouco e nem travesseiro tinha. Alguém aqui gosta de dormir sem um travesseiro? Hã? Tem gente que dorme, o irmão que já falou que dorme com 2. Eu só gosto de travesseiro aquele baixinho, não gosto de travesseiro grande, no outro dia eu acordo com muita dor de cabeça. Dor no pescoço, dor nos quartos, quer dizer, tudo quarto. Então, meu irmão, Jesus fala assim, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Dormia em popa de barco, comia, a Bíblia diz que ele comia onde? A Bíblia não dá muitas referências, mas Jesus era um sujeito simples. Ele chegava na beira da fogueira dos discípulos, comia um peixe. Os discípulos não estavam comendo um peixinho? Ele chega e falou, metadinha. Já brincou de metadinha? Quem brincou? Jesus chega lá e diz, me dá um pouquinho aí. Ele perguntou quem fez, quem limpou, se tirou a barrigada do peixe, se estava bem passado, se estava limpo. Quem temperou, se o cara tinha lavado a mão. Ele chegou e disse assim, me dá aí um pedaço que eu vou comer. A escola de Jesus, ele mostra a simplicidade. Aí ele vai lavar o pé das pessoas. O Pedro diz, de jeito nenhum, você lava meu pé não, escondeu. Ele falou, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro falou, não, quero tomar banho. Ele lavou o pé, assim como eu fiz, passai-vos também. Era a escola do exemplo. Vocês estão vendo como fazer. Agora vocês têm que fazer igual. Cure os enfermos. Vocês viram eu curar. Liberte os oprimidos. Quem eram os oprimidos? Acabamos de falar de um grupo considerado pequeno. Liberte os oprimidos. Abra um parênteses aqui. Para dizer que eu era oprimido. Você era oprimido. E o evangelho de Cristo chegou até nós. O evangelho é libertador. Muitos de nós que estávamos aqui antes do evangelho, éramos oprimidos pela ignorância. Tínhamos medo de tudo. Abandonamos, por exemplo, áreas da vida que a gente podia ter explorado mais. Mas aí você vem para a igreja, a mensagem começa a bater em você, começa a te confrontar. Vai confrontando esse medo, vai confrontando o cansaço, vai confrontando a preguiça, vai confrontando o desânimo. Aí você vence isso, vence aquilo outro, vence aquilo outro. Olha como o evangelho vai te libertando. O evangelho vai libertando. E hoje, aí quando você olha algumas pessoas, como elas cresceram, como elas evoluíram, aí você fala assim, nossa, aquela pessoa era tão assim, parecia que não ia dar em nada, né? Como diz alguém. Aí quando você vê, na verdade, ela não ia dar em nada do ponto de vista do homem, mas do ponto de vista de Deus, não existe isso. Deus levanta do pó o necessitado e faz com que ele se assente entre os príncipes. Glória ao Senhor. Digam comigo, o evangelho liberta. Ele nos libertou e está libertando a igreja também. Ele liberta a gente do preconceito, liberta a gente do temor, liberta a gente dessa dificuldade, liberta a gente dessa autocomiseração, às vezes dessa fraqueza que a gente acha que tem. Ai, coitado de mim, ai, eu sou o menor, ai, eu não sei o quê, ai, eu não sou aquilo. O evangelho nos encoraja, nos impulsiona e a gente avança para a glória do nosso Deus. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor.
Quem eram os discípulos? Não eram pessoas assim? Já preguei aqui outras vezes. Pescador que não tinha uma rede boa. A rede do Pedro era meio que fraca, cheia de remendo. O barco, quando ele teve uma pesca boa, o barco quase afundou. Passava a noite pescando e não pegava nem uma sardinha, nem uma lambari. Não foi isso que aconteceu? A Bíblia diz que ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. De manhã encontrou Jesus. Jesus falou, volta para o mar, lança a rede à direita do barco. Ele olhou e disse assim, passei a noite inteira, não peguei nenhuma lambari. Ele disse, vai, mas muda, faça conforme a minha palavra. Ele foi. Pagava imposto atrasado. Será que é só eu aqui que paga imposto atrasado? A Bíblia diz que Pedro entrou em algum estabelecimento comercial, sei lá onde, e entrou de cabeça baixa. Igual eu e você. Um dia antes do pagamento e um dia depois. Um dia antes porque a gente vai pagar. Um dia depois porque a gente pagou. E aí, a tristeza, cabeça baixa do mesmo jeito, porque tanto antes quanto depois, o dinheiro é o mesmo. Não é? Aí ele pegou e entrou. Chegou lá e encontrou o fariseu, o cobrador de impostos, e ele disse, paga a tua dívida. Para quem não pescou nada. Um cara que não pescava muito bem, não tinha um barco que aguentava pancada de pescaria, a rede rasgada, não pescava peixe à noite às vezes, estava com o imposto atrasado e, para piorar, dava facada nos outros. Irmão, mas ele aprendeu com Jesus. E Jesus mudou a história dele e se tornou o apóstolo Pedro. A escola de Deus nos confronta. Jesus mandou ele guardar a faca. Jesus fez ele calar a boca no monte. Ele disse assim, eu vi Moisés, eu vi Elias e eu vi Jesus. Eu vi. Então eu vou fazer uma tenda para Moisés, outra tenda para Elias e outra tenda para Jesus. Aí Deus dá um cala-boca nele. Não. Você não vai fazer tenda nem para Moisés e nem para Elias. Esse é meu filho, a ele eu vi. Pense um aluno igual um aluno que tomava pancada na sala, Pedro. Na sala de aula, Pedro. Jesus está dando um sermão, dizendo assim, o filho do homem será entregue à morte. Aí Pedro, misericórdia, Senhor, de jeito nenhum, duvido, darei a minha vida por ti. Jesus diz, cala a boca, Satanás. Cala a boca, cão. Tu não sabe de nada. Lá, quando ele corta a orelha do soldado, a Bíblia diz que Jesus fala assim, guarda a tua espada. Tu não sabe que quem a espada fere será ferido? Se você estivesse na aula, no lugar de Pedro, e estivesse com Jesus, principalmente, está pregando um sermão duro, pesado, aí ele chega e fala para Jesus assim, Jesus, dá uma maneirada aí. O povo dá uma massageada aí, ó. Ó a cara da Tamara, ó a cara do irmão, ó a Quitera, ó o outro, olha lá, o povo está indo embora, o senhor está vendo, não, na linguagem de hoje, o povo está vazando da igreja. Aí Jesus diz o seguinte, pega teu banquinho e vai também. Você quer ir com eles? Irmão, qual de nós queríamos estar nessa escola? A escola de Jesus é uma escola mais tensa. Jesus nunca falou nada em vão. Eu fico pensando em Mateus capítulo 5, versículo de número 28 e 29.
Por que esse texto está ali? Olha lá, vamos lá, Mateus 5, verso 28. Diz assim, por que esse versículo está lá, não é? Diz assim, ó. Se o teu olho direito, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja lançado no inferno. Aí ele disse assim, verso de número 28, perdão. Em verdade, 28, né? Quero ler o 28. Eu, porém, vos digo, 27 e 28, ó. Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção pura no coração, já adulterou com ela. Aí eu fico pensando, por que esse texto está aqui? A Bíblia há registro de adultério, mas esse texto aqui está para os brasileiros, irmão. É para o homem brasileiro. Porque é o homem brasileiro, irmão, que a mulher passa e o cara... Não é assim que o sujeito... Não é? Geralmente, a mulher passa, o sujeito, está no texto bíblico. E ele já condena o pecado. A escola de Jesus é muito forte. Ele repreende o homem. Ele incentiva o homem. Ele faz o homem ver. Ele faz o homem ouvir. Ele faz o homem praticar. Ele coloca o homem na ação. Olha que escola é essa, irmão. Vão expulsar demônio. Vão, pratiquem. Diferente um pouquinho da escola de Deus. Lá no Antigo Testamento, que o povo seguia o líder, a escola de Jesus é diferente. Vocês vão fazer. Vão, cure os enfermos, expulse os demônios, liberte os oprimidos, anuncie o evangelho. E ele fala isso para pessoas comuns. Para pessoa comum. Como você se sentiria? Ou qual seria a tua reação se Jesus olhasse para você, irmã Márcia, para o irmão, para a irmã, e dissesse o seguinte, vão ali, anuncie o meu nome, e quando aparecer um demoninho lá, expulsa. O que é que você ia fazer? Essa é a escola de Deus. Preguei uma manhã na escola bíblica, ensinei, dizendo que os irmãos, naqueles dias, teriam a experiência de ser confrontado por demônios. Preguei aqui na nossa igreja. E naquela manhã, não sei o que aconteceu, lá por volta de meio-dia, 13h, uma irmã, me ligou dizendo, pastor, fui chamada para expulsar um demônio, nunca tinha acontecido isso. E agora? Não dá para correr. Na escola de Jesus, você olha, você vê, você ouve, você é corrigido, ele diz, para com isso, para com aquilo outro, e faz o que eu falei para você fazer. Haja, tem ação. Na escola de Jesus, nós somos motivados a agir. É prova, é o teste do dia a dia, é o teste, é o dia da prova. Não é? Assinale a alternativa correta. É mais ou menos assim, desenrole esse enigma. Jesus prepara pessoas. E nós, irmão, estamos diante de um caso desse. Quero dizer a você, não é porque você é pequeno, ou se considera pequeno, não é porque você se considera simples, não é porque você não se considera sábio, não é porque você não se considera um conhecedor, não importa a condição, pequeno, grande, sábio, douto, indouto, seja lá como for, ele te chama para a escola, e na escola ele vai nos levar para observar, ele vai nos ensinar falando, ele vai nos ensinar fazendo, e ele vai nos provar, ele vai testar o nosso conhecimento, nos fazendo praticar as aulas. E é aí que entra a nossa função como igreja. Nós temos que, na prova diária, do dia a dia, da nossa convivência diária,
provar, exercício, acertar e dizer para a nossa comunidade, para a nossa família, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os fracos, para os grandes, para os pequenos, para os que nos acusam, para os que nos maldizem, para todas as pessoas, nós temos que mostrar quem é o nosso mestre e o que ele nos ensinou e o efeito de andar com ele. Eu não estou aqui porque sou bom, eu estou aqui porque eu ando com Jesus e ele, por sua misericórdia, me instrui e eu fui a ele para aprender e eu convido você a vir a ele para aprender também. Ele vai te inquietar, ele vai tirar a sua timidez, ele vai te tirar da zona de conforto, ele vai confrontar o seu entendimento. Se você só sabe o A, ele vai ensinar você a fazer o B, ele vai ensinar o C, depois ele vai dar a prova e vai querer o ABC. Aleluia! Deus vai nos ensinar, ele ensina o seu povo. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Na escola de Deus o conteúdo é forte, a prova é difícil, mas a nota é boa para os seus alunos. Aleluia! Amém, igreja? A ponto, e eu concluo aqui o meu sermão, das pessoas olharem e perguntarem para você onde você estudou. E você vai dizer assim, na escola de Jesus. Quem é o teu professor? Você vai dizer assim, é Jesus. Qual é o teu reforço? Onde você faz reforço? Você vai dizer, na igreja. Porque eu vou na igreja e o Espírito Santo me ensina. E ele ensina por meio de quem? Ele ensina por meio de um, do outro, do pastor, do irmão. Ele usa o irmão para vir aqui e revelar coisas que a gente não sabe. Não foi isso que ele falou? Escondesse do sábio e revelaste aos pequeninos. Às vezes vem um irmão aqui que você acha que ele é tão simples, ele dá ele faz uma leitura de um texto, uma explanação de um texto, e você fica impressionado e fala, como Deus usa as pessoas. Glória ao nome do Senhor. Esse é o nosso professor amado, o mestre querido. Amém, igreja? Dito isso, vem a pergunta. Quem é que quer entrar na escola de Jesus? Essa é a pergunta. Quer se matricular na escola de Jesus? Só, irmão, que o professor Jesus, ele é amoroso, irmão. Mas ele é rigoroso. O professor Jesus, uma vez eu me afastei da escola por uma questão de trabalho. E quando eu quis voltar, eu fui trabalhar na região de São Carlos e eu não conseguia ir para a escola. E aí, quando eu voltei desse trabalho, a empresa me transferiu novamente para perto de casa e eu fui conversar com o diretor. Aí eu falei, olha, é o seguinte, eu não posso perder o que eu fiz. Poxa, preciso avançar, eu vou para a faculdade e tudo mais. Ele falou, eu vou marcar uma prova, eu vou colocar você para fazer uma prova. Aí eu fui. Eu tenho um problema com a matemática. Matemática não é meu forte. Eu entendo, sabe, irmão? Mas assim, eu sou preguiçoso para pensar, cálculos, essas coisas. E aí, chegou na hora da prova, eu falei, vou sentar bem na primeira fila. Como eu sempre sou o último a sair da sala, eu vou dando ideia no professor, né? Conversando com ele, aí vou tirando uma dúvida aqui, outra dali, outra dali, toda ali. E aí eu fui conversando com o professor e tal, e ele foi me dando algumas dicas e aquela coisinha toda. A moral da história é que eu fiz a prova, 90% da prova foi eu que fiz, uns 10% o professor me ajudou, e eu passei, tudo certo. Jesus não faz o que o professor fez. Ele vai dar 0. Jesus não passa pano. Ele vai nos dar 0 na prova. E vai mandar fazer de novo. E nos coloca novamente na prova. Então, se você perdeu, tomou 0 uma vez, se alguém disse assim, nossa, você está na igreja e ainda faz isso, está dando 0 para a sua vida, a pessoa está dando, não desista, como diz alguns. Por que eu não vou mais para a igreja? Recebi uma fala de um irmão, dizendo assim, eu não vou mais para a igreja não. Por quê? Por quê, irmão? Perguntei. Ele falou assim, porque eu falei algumas coisas que não era para falar, e aí uma pessoa me repreendeu, falou, vai para a igreja e fala essas coisas, não adianta nada. Então, para que você vai para a igreja?
Aí ele falou, não vou mais não vou mais para a igreja não. Eu falei, não, você tem que ir de novo. Você toma o 0 numa prova, vai na recuperação. Vai na substituta, faz a segunda prova, vai na terceira prova, vai no tranco, reprovou uma vez, faz a segunda, não desista. Não desista da sua fé, não desista da sua vida, da sua caminhada, não desista da evangelização, não desista do seu ministério, não desista do seu testemunho, não desista que Deus vai mudar a sua vida, não desista de nada disso. Se ontem você tirou uma nota baixa, tenta de novo hoje, que você vai ter uma nota melhor. O Espírito de Deus nos capacita, aleluia!